Olá a todos, meu nome é André Amaral. É um imenso prazer estar aqui neste vídeo, participando da assistência espiritual do Centro Espírita Bezerra de Menezes em Araraquara. Agradeço o convite para essa preleção e que é um momento muito importante desta assistência poder conhecer um pouco melhor os ensinamentos do Mestre. Não apenas porque são informações importantes que acabam nos orientando em nossas vidas, mas também porque eles auxiliam a alcançar um, um estado de serenidade de pensamentos, né, que facilitam o recebimento das energias que nos serão encaminhadas posteriormente em prol do nosso bem-estar físico e espiritual. O tema da nossa reflexão de hoje está no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem como título o tema Sede Perfeitos. Peço licença a vocês para ler um trecho do Evangelho de Mateus, que servirá de reflexão para a nossa conversa hoje. Ele se inicia assim: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. O título deste capítulo, Sede Perfeitos, ele já deixa muito claro, talvez, o maior objetivo que cada um de nós deve ter quanto espírito. Quando Jesus diz sede perfeitos, ele deixa claro que nós deveríamos buscar ao máximo atingir esse grau de perfeição. Inclusive, Jesus nos coloca uma referência usando a própria perfeição de Deus como algo que nós devêssemos almejar. Não que alcançaremos a perfeição de Deus porque ela é inigualável, mas que nós deveríamos usar isso como uma referência do grau de perfeição, do grau de lapidação que o nosso espírito deveria adquirir e o quanto nós teremos que ainda batalhar para que esse status de perfeição seja alcançado. Como sabemos, a nossa presença, a nossa vida no mundo material tem um objetivo muito claro: contribuir com esse processo evolutivo. Deus criou a todos nós da mesma forma, como espíritos simples e ignorantes. E desde este momento, fazemos parte de um grande plano divino de auxílio desses espíritos para que eles passem por um processo evolutivo e de lapidação do extremo da simplicidade e ignorância para o extremo da perfeição. Um caminho longo, um caminho árduo, mas que precisa ser trilhado. Desde a nossa criação, nós recebemos ensinamentos, nós recebemos oportunidades e desde então cada um de nós trilha o caminho da evolução. Esse caminho, para que ele seja continuamente progressivo, ele precisa que
condições mostrem para o espírito que essa evolução é necessária. E é exatamente isso o que fez com que nós tivéssemos já experimentado várias oportunidades encarnatórias e para que nós estivéssemos em mais essa oportunidade que nos encontramos. A oportunidade da vida na carne nos traz a necessidade, a condição de enfrentamento dos nossos vícios e dos nossos defeitos. Por sermos ainda espíritos imperfeitos, certamente ainda temos muitas manifestações que são incoerentes com a expectativa da perfeição. Imperfeições essas que precisam ser trabalhadas, precisam ser melhoradas. E nada melhor do que uma oportunidade encarnatória para que o nosso espírito possa enfrentar circunstâncias onde as nossas imperfeições se manifestam, para que nós possamos identificar isso como uma imperfeição e entender que isso precisa ser trabalhado. E no momento que nós compreendemos e enxergamos essas imperfeições de forma clara, começamos a compreender a importância de que isso seja sanado. E aí entra o nosso ímpeto, o nosso desejo, a nossa vontade de melhorar essas limitações e de que aos poucos elas sejam eliminadas para que nós possamos continuar progredindo no nosso processo evolutivo. Então, quando Jesus disse sede perfeitos, fica muito claro o alvo, o limite. Fica muito claro o nosso objetivo: melhorar. E, para que esta melhora possa ser alcançada, caberá a cada um de nós trabalhar essas limitações, trabalhar esses vícios e trabalhar essas imperfeições. Também nesse pequeno trecho, fica claro que esta perfeição basicamente é regida por um sentimento que, se manifestado de forma plena e incondicional, nos levará à perfeição, que é o amor. Não apenas o amor a Deus, nosso Criador, não apenas o amor aos espíritos que nos são caros, sejam eles encarnados e desencarnados, não só o amor por essa oportunidade encarnatória que nos é dada, mas também o amor pelos espíritos com os quais convivemos e com os quais nem sempre a gente tem uma afinidade no convívio, seja dentro de um núcleo familiar ou qualquer outra condição a qual estamos sujeitos quando encarnados. Vários são os exemplos nesse trecho onde Jesus comenta que não é necessário só manifestar esse amor por um grupo seleto de espíritos com os quais naturalmente esse sentimento já se manifesta, sobretudo quando há um vínculo familiar que une esses espíritos. Mas ele nos apresenta que para que perfeição possa ser alcançada, esse amor precisa ser tamanho que ele tem que se estender também a espíritos com os quais a gente convive, onde a afinidade não é muito fortalecida ainda. E aí está uma tarefa um tanto quanto difícil de ser alcançada, mas não impossível. Difícil porque para manifestar o amor em tal magnitude, nós precisaremos vencer sentimentos ruins como o egoísmo, como o orgulho. Porque para que nós possamos manifestar esse amor, esse tipo de sentimento, eles não podem existir. E é isso que acaba acontecendo quando nós nos deparamos com esse tipo de convívio. Convívios conturbados, conflitantes,
que fazem com que esses sentimentos mais arraigados, ruins, afloresçam. Que nos geram sentimentos adicionais como raiva, como desejo de vingança, como desejar mal a esses espíritos. Isso ainda faz parte das nossas imperfeições. E a única forma de trabalharmos essas imperfeições é sermos submetidos a essas experiências e aos poucos identificarmos e entendermos que isso tem que ser trabalhado. Então essas oportunidades que nos são dadas precisam ser até abençoadas, compreendidas, desejadas sequer, quando se entende que elas nos transformarão em pessoas ou espíritos melhores. Em contrapartida, é importante inicialmente que se entenda isso como uma oportunidade. Que nós nos defrontemos com as nossas imperfeições. E que nós busquemos e lutemos para que elas sejam transpassadas. Não é? Isso vai exigir muito de nós. Determinação, empenho, perseverança. Certamente não serão mudanças que ocorrerão num curto espaço de tempo. Isso vai depender muito, ou vai exigir muito de cada um de nós. Mas, logicamente, nós teremos todo o amparo também para que nós possamos vencer essa batalha. Esse processo de evolução, ele depende muito do nosso empenho, muito do nosso esforço. Ele é um processo meritocrata, ou seja, para que ele ocorra, nós deveremos ter um merecimento. Ou seja, depende apenas de nós superar essas limitações e esses defeitos que ainda nos afligem. Como eu disse há pouco, não estamos sozinhos nesse processo. No imenso amor de Deus, nosso Pai, e na sua benevolência, Ele nos coloca em situações onde nós somos amplamente auxiliados. Ou por espíritos que estão encarnados como nós, que nos fortalecem e amparam, também como por espíritos desencarnados, que não podemos ver, mas o apoio é imenso e inestimável. Seja pelo nosso anjo de guarda, seja pela espiritualidade amiga, os nossos benfeitores amigos, que na invisibilidade nos dão suporte, nos dão força, nos inspiram coragem, para que nós possamos enfrentar essas limitações e superá-las. Sede perfeitos é compreender essa necessidade e aproveitar as oportunidades que nos são dadas. No momento em que nós compreendemos isso como um objetivo, ciente dos ensinamentos e das ferramentas de auxílio que recebemos, certamente transpassar essas dificuldades e progredir nesse processo vai ser uma tarefa comum. Efetivamente acontecerá, mas dependerá muito da ação e da atitude que cada um de nós toma perante essas dificuldades. Dentro desse contexto, dentro dessa reflexão, fica então a mensagem do quanto é importante que nós compreendamos a nossa missão, que nós tenhamos o entendimento de como devemos proceder perante essas circunstâncias, para que nós possamos aproveitá-las. E, sobretudo, também que nós possamos reconhecer quais instrumentos Deus, na sua infinita bondade, nos disponibiliza para que tenhamos força e determinação para a superação. Temos aqui um excelente exemplo, assistência espiritual. Em alguns instantes, essa legião de espíritos benfeitores estará transmitindo a cada um de nós uma energia muito saudável, que certamente irá nos refazer física e emocionalmente. Que nós estejamos preparados para receber esse auxílio. Então, pensar na espiritualidade, pensar nos ensinamentos de Jesus, pensar em Deus,
São formas de conexão com o plano espiritual. E certamente esse processo de recepção ele será muito mais facilitado. Assim também como nós podemos facilitar esse processo, mantendo essa conexão espiritual, solicitando o amparo do nosso anjo da guarda, solicitando a espiritualidade, esse amparo, agradecendo a Jesus e a Deus todas as oportunidades e o suporte que nos é dado, e mantendo essa conexão, mantendo esse entendimento do nosso objetivo, e sobretudo reconhecendo as oportunidades que nos serão dadas de aprimoramento, que nós possamos corresponder a essas expectativas, que nós possamos enfrentar as nossas limitações, que nós possamos superá-las, para que a cada momento nós possamos dar um passo a mais no nosso processo evolutivo, para quem sabe um dia alcançarmos nosso status de evolução, que é o objetivo para cada um de nós. Então eu agradeço aqui a oportunidade que me foi dada. Recomendo que façam a leitura desse capítulo para ampliar as discussões que ali são muito bem apresentadas. Que tenhamos todos uma semana bastante tranquila, que nós possamos aproveitar nossas oportunidades e que estejamos aqui na semana que vem para uma nova reflexão, para um novo aprendizado e para mais uma etapa do nosso processo encarnatório. Então, até breve a todos e fiquemos com Deus.